Fala galera, vamos agora para o último vídeo relacionado com os números binomiais. Vamos falar de mais uma aplicação importante dos números binomiais, que é o binômio de Newton. E binômios de Newton, pessoal, são essas potências aqui, ó. A gente vai ter dois números somando ou subtraindo aqui dentro, tá, gente? X mais y elevado a algum expoente, n. Esse x e esse y aqui, eles vão poder ser letra, vão poder ser número, tanto faz. Eles não têm restrição, tá, gente? A gente pode falar que esse x e esse y, eles são números reais, beleza? Só que esse expoente aqui, a gente só vai ver os expoentes naturais. 0, 1, 2, 3 e assim em diante. Então, n, a gente tem que n é natural. Quando a gente tem alguma coisa dessa forma aqui, a gente chama de binômio de Newton, beleza? E aqui tem alguns exemplos para vocês, ó. Dois números somados elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado à quarta. E a gente vai fazer usando x mais y só para vocês verem a ideia e depois a gente passa para colocando alguns números aí no meio para diferenciar um pouquinho. Mas então, pessoal, quando a gente ainda não tem a ideia do binômio de Newton, quando a gente ainda não sabe como usar os números binomiais para ajudar a gente nisso aí, a gente tem que fazer a conta da maneira difícil. Então, por exemplo, x mais y ao quadrado, que vocês até conhecem, é o trinômio quadrado perfeito, a gente calcularia como se a gente não lembra da regra? X mais y vezes x mais y, né? Como é ao quadrado, é a multiplicação dele por ele mesmo, ele aparece duas vezes. Então a gente faz o chuveirinho e encontra x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Quando a gente faz o x mais y ao cubo, a gente obtém também uma expressãozinha dessa. Não vou fazer os cálculos para a gente não perder tempo, mas a gente acharia isso. X ao cubo mais 3x² y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. E x mais y à quarta, a gente encontraria isso aqui, ó, x à quarta mais 4x ao cubo y mais 6x² y ao quadrado mais 4xy ao cubo mais y à quarta. Aí vocês vão falar, caraca, professor, você está fazendo tudo isso de cabeça. Bom você, hein? Mas qual é a ideia? Eu estou pensando justamente nessa regrinha do binômio de Newton que eu vou ensinar para vocês agora para fazer esse cálculo de forma mais rápida, beleza? E para vocês visualizarem essas propriedades de forma melhor, eu vou só fazer uma manhãzinha aqui, gente, que vai facilitar a vida de vocês. Observem que a gente encontrou vários polinômios aqui, né, gente? Lembrando que polinômios são essas expressões algébricas aqui, e cada parcelinha do polinômio a gente chama de monômio. E esse monômio ele vai ter um número, a parte numérica. Vamos supor que isso aqui é um monômio, é o 4x ao cubo y. O 4 é a parte numérica, que a gente chama de coeficiente. E a parte de letra é o que a gente chama parte literal. Todo monômio tem o coeficiente e a parte literal. Quando a gente junta vários monômios, a gente tem o polinômio, certo? E para a gente visualizar melhor as propriedades dos binômios de Newton, eu vou colocar todos os coeficientes aí, mesmo onde não tiver, beleza? Lembrando que quando a gente tem um monômio sem o coeficiente, é como se esse coeficiente fosse 1. Então eu vou completar com 1 aqui e vou completar com 1 aqui. Mesma coisa nesse, gente. Ó, esse aqui não tem, aqui é 1 e aqui é 1. Esse aqui não tem, 1. E aqui também é 1. A gente já vai ver, então, a nossa primeira propriedade. Galera, observem o seguinte. Eu vou ressuscitar uma folha nossa aqui sem atrapalhar muito, mas observem o nosso triângulo de Pascal. Olha só, pessoal, que quando a gente fez o x mais y ao quadrado, quadrado elevado a 2, olha os números que a gente obteve. 1, 2 e 1 nos coeficientes. Olha a linha 2. 1, 2 e 1. Olha quando a gente fez x mais y ao cubo.
3, vamos pensar na linha 3. 1, 3, 3, 1. Olha a linha 3, 1, 3, 3, 1. X mais y à quarta, coeficientes 1, 4, 6, 4, 1. Olhem a linha 1, 4, 6, 4, 1. Então, pessoal, os coeficientes dos binômios de Newton, eles coincidem com os elementos daquela linha específica do triângulo de Pascal, tá, gente? Essa é a nossa primeira propriedade importante. Então, os coeficientes, de onde a gente tira eles? Da linha do triângulo de Pascal, beleza? Então essa é a nossa primeira manha para a gente usar para poder calcular melhor um desses polinômios aí, um desses binômios de Newton. Para a segunda propriedade, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que x e y apareçam em todos os monômios. Mas a gente sabe que quando não tem uma letra aqui, é como se ela tivesse elevado a zero. Porque quanto é que é qualquer número elevado a zero? É 1, não é? Então, por exemplo, se eu completo esse monômio aqui com y elevado a zero, quer dizer que eu não estou fazendo nada, eu não estou modificando, porque y elevado a zero é 1. Eu estou colocando um 1 multiplicando aqui. Esse 1 não vai mudar. Números que não têm expoente, gente, é como se tivesse um 1 elevando. Então aqui eu tenho x1, y1. E aqui nesse último, como não tem x, eu vou completar com o x0. Mesma coisa nesse aqui, galera, nesse de baixo. Como não tem y, eu vou completar com y0. Vou colocar o 1 como expoente dos que não tem. E aqui, como não tem x, eu vou colocar x0. Mesma coisa no último. Completar com x0, y0. E colocar 1 onde não tem expoente. Eu quero agora, pessoal, que vocês olhem para os expoentes do x e do y dentro de um polinômio desses. Olha só, pessoal, o primeiro. No primeiro monômio, x elevado a 2, depois x elevado a 1, depois x elevado a 0. Olha o de baixo, vamos olhar para o x de novo. X ao cubo, 3, x ao quadrado, 2, x elevado a 1, x elevado a 0. Ele está decrescendo de 1 em 1, né, pessoal? Olha o último. x4, x3, x2, x1, x0. Contagem regressiva no x, né, gente? Agora observem o y. y0, y1, y2. O y está aumentando. y0, y1, y2, y3. y0, y1, y2, y3, y4. Então, da mesma forma que o x vai diminuindo, o y vai aumentando também de 1 em 1, beleza? Então, pessoal, essa é a segunda propriedade importante. Os expoentes do x vai decrescendo e do y vai aumentando, beleza? Com isso, a gente vai conseguir calcular bem fácil outros desses binômios de Newton, tá, gente? Só queria fazer duas observações antes disso. Observem, gente, que dentro de um binômio de Newton, observe que nesse aqui está sendo elevado a 4. Olha a soma dos expoentes dentro do mesmo monômio. 4 mais 0, 4. 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. E 4 mais 0, 4 também. Então, dentro de um monômio, a soma dos expoentes vai dar sempre aquele n lá, sempre o expoente do binômio de Newton, tá, gente? Então, essa observação é importante. A soma dos expoentes é sempre igual a esse meu n, ao expoente do binômio de Newton, tá, gente? E outra coisa importante é a seguinte. Observa quando eu elevei ao quadrado. Quantos monômios a gente tem? 3. Ao cubo, 3. 1, 2, 3, 4 monômios. Quando é 4? 1, 2, 3, 4, 5 monômios. Então, sempre um binômio de Newton, gente, ele vai ter n mais 1 monômios. Vai ter sempre um a mais do que esse expoente aqui.
beleza? Galera, vamos então colocar isso em prática. Vamos achar agora de forma rápida esse aqui, x mais y elevado a 5. Lembrando, pessoal, a linha 5 do triângulo de Pascal é isso aqui, ó. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Essa é a linha do triângulo de Pascal. A gente já tem os nossos coeficientes. Agora a gente só vai completar com os expoentes, com as letras, daquela forma. O x começando do máximo e descendo, o y começando do zero e subindo. Então esse 1, pessoal, vai ser acompanhado de quem? Do x5, que é o máximo, 5 aqui, e o y nada, y0. O 5 vai ser quem, gente? Agora diminui o do x, x4, e aumento do y, y1. O 10 diminui o x, x3, aumenta o y, y2. O próximo diminui o x, aumenta o y. O próximo, que é com 5, diminui o x, aumenta o y. E, por fim, acaba o x no 0 e o y chega no seu máximo no 5. Vai sempre do 0 até esse n, tá, gente? E agora a gente pode simplificar. A gente sabe que o y0 e 1 não servem para nada. Fica só x à quinta. A gente sabe que esse 1 no expoente não serve para nada. 5x à quarta y, mais 10x3y2, mais 10x2, y3, mais 5x, mais y5. Olha a rapidez com que a gente chegou nisso aqui, sem precisar fazer todas as contas. Agora, pessoal, é uma nova forma de vocês lembrarem desse binômio aqui do trinômio quadrado perfeito. Vocês podem lembrar através do triângulo de Pascal, beleza? Último exemplo, só para a gente ver o que acontece quando a gente tem um número no lugar da letra. Mas a gente procede absolutamente da mesma forma, tá, gente? Finge que esse 4 é o y, beleza? E a gente vai fazer do mesmo jeito. 3 é o n, então a gente vai pensar na linha 3, que é 1, 3, 3, 1. E aí a gente vai pensar nos expoentes de x e de y, daquela mesma forma que a gente pensou no exemplo aqui de antes. Então, o 1 vai estar acompanhado do x com o máximo e do y, que dessa vez é 4, com o mínimo, 4, 0. O 3, o x diminuiu e o 4 aumentou. O próximo 3, o x diminuiu mais uma e o 4 aumentou mais uma. Por fim, o último, o x diminuiu tudo e o 4 aumentou o máximo. E agora a gente só simplifica, gente. 4 elevado a 0 é 1, 1 também não serve para nada, aqui fica x ao cubo. 4 elevado a 1, 4, multiplicado com esse 3, 12, x ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, multiplicado com esse 3, 48, x elevado a 1 é a mesma coisa que x. x0 não serve para nada, 1 não serve para nada, 4 elevado a 3, 64. Esse aqui é o polinômio que surge quando a gente faz x mais 4 elevado a 3. Beleza, galera? Então lembrem disso. Coeficientes a gente extrai de onde? Do triângulo de Pascal. Qual linha? Basta a gente olhar para n. E aí a gente faz essa jogadinha dos expoentes. O primeiro, ele começa no máximo do expoente e vai diminuindo. E o segundo, ele começa no zero e vai aumentando o expoente. E aí a gente consegue montar nosso polinômio. Beleza, galera? Com isso a gente vai ficando por aqui. Abraço e até a próxima.